Olá, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês aí. Você que está entrando aí para assistir esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo aqui, irmãos, com o objetivo de esclarecer, de fazer um estudo junto com vocês, mostrando, eu vou fazer uma leitura aqui da palavra sobre a grande tribulação e a vinda do Senhor. Entende? Eu quero fazer esse vídeo aqui porque está tendo muita polêmica, principalmente no TikTok. Eu tenho feito comentários, às vezes até agressivos, contra as pessoas, não só sobre esse assunto, mas contra na questão da besta, né? Na besta, essas coisas todas aí. Então está criando muita polêmica, assim, e eu acabo, por as pessoas não saber que eu entendo, por exemplo, esse é o meu pensamento, posso ser presunçoso, mas eu penso que os irmãos aí, os escatologistas, os historiadores, estão tudo equivocados com relação, por exemplo, à grande tribulação. E está tendo muita discussão sobre isso aí, se ela é depois ou antes da vinda do Senhor Jesus, entendeu? E se ela é também se a grande tribulação é para Israel ou para o mundo todo, entende? E aqui nós vamos esclarecer, vocês vão acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus aqui, que eu coloquei no meu computador aqui do lado, para cá, né? Para cá, tá para cá, tá para cá, sei lá, tá para cá, entende? Para mim tá para cá, mas para vocês vão estar do outro lado, entende? Então vamos lá, gente, presta atenção muito na palavra de Deus, vou fazer alguns comentários aqui e gostaria que vocês prestassem atenção muito, porque nós vamos ver junto a palavra de Deus, tá? Nós vamos ler junto e analisar aqui o texto, porque não adianta a gente ler se a gente não fizer uma análise do texto, entende? Então é muito importante que a gente faça uma análise do texto. E nós vamos olhar aqui para a nossa... Eu vou puxar agora, passar para a nossa... para outra tela, onde a gente vai acompanhar aí o texto bíblico. Entende? Mas não deixe de assistir esse vídeo até o final, para você poder fazer juízo do que está escrito, não só no Evangelho que eu vou ler agora, que é de Mateus, mas também no de Lucas e Marcos, entende? E daí, e os outros livros também, não vai ser muito diferente, entende? Não vai ser muito diferente. Vamos lá então? Então tá aqui, irmãos. Vocês estão vendo aqui o texto? Entende? Eu vou olhar aqui do lado aqui para o texto. Vamos ler junto, entende? Vamos ler junto. Leiam comigo, preste atenção. Olhe até pela ordem da sequência dos textos, como também o que fala, o conteúdo do texto. Isso é muito importante, entende, gente? Para não ter dúvida, para você não ter a mínima dúvida possível, porque nós vamos ler a Bíblia, a palavra que o Senhor deixou através dos profetas e o próprio Senhor Jesus deixou aqui, nesse caso, o próprio Senhor Jesus falando. Então vamos ler lá. Olha, vamos começar já falando o seguinte, que a própria ordem do texto já dá para dizer alguma coisa. Você veja, vem grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, entendeu? Então vem um depois do outro. Então vamos lá. Vamos lá. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, o que o profeta Daniel falou? Gog e Magog, entendeu? É lá que está a abominação da desolação, quando eles vão tentar invadir Israel, entendeu? Que é o que é um plano de Deus, que Deus está fazendo para invadir Israel. Irmão, me perdoe de eu não olhar para a câmera, porque eu estou olhando o texto aqui do lado, tá? Então, para que vocês possam acompanhar, eu estou acompanhando com o mouse aí. Então é o seguinte, aí de que falou o profeta Daniel. Então eu já falei que o profeta, que a grande tribulação, que a abominação da desolação, é o mesmo Gog e Magog. E outras coisas que tem na Bíblia também, em outros textos, tá? Em outros livros, tá? Mas principalmente isso, tá? Quem lê, entenda. Ou seja, quem estuda a palavra de Deus vai entender. Não é ler somente também, mas tem que ler e buscar entendimento. Então, olha só se a grande tribulação é para o mundo inteiro. Olha o que Deus fala. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha, eu moro no interior do Paraná. Eu não posso dizer que estou na Judéia e fugir para os montes. Eu não vou fugir para lugar nenhum, porque eu não estou lá na Judéia. Entende? Então, Deus está se referindo os judeus, a Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar alguma coisa. Entendeu? Olha só, isso aqui não é o arrebatamento, irmão. Aqui está falando da grande tribulação. Entende? E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Olha só o que está falando. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem, naquele dia. Orai para que a vossa, eles estão falando, Deus está falando com os judeus. A vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque eles guardam o sábado. Então se der no sábado, eles estão ralados. Entendeu?
Claro que é o mandamento de Deus, né? Na lei. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. E ele está falando sobre a tribulação daqui, ó. Nesse tempo está falando sobre Israel, na minha opinião, no meu entendimento do texto. Nós vamos ver mais para baixo. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não, você veja bem, não tem havido e nem haverá jamais. Então, o que ele fala com isso aqui? Que essa é a grande tribulação, não tem outra tribulação, não teve outra antes e nem depois haverá mais. Então é essa a grande tribulação que a Bíblia fala, que aqui está se referindo para Israel, por enquanto, pelo menos. Né? Por enquanto, vocês notem que o texto aqui está voltado para Israel somente, não para o mundo inteiro. Porque, vamos ver lá, que nesse tema da tribulação, já li aqui, né? E nem haverá jamais. Se não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Então veja bem, ninguém deles. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis ali o Cristo, ou eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Entende? Claro que aí ele está falando principalmente para as pessoas que não conhecem Jesus, que não têm Jesus, que não entregaram a vida para o Senhor Jesus. Então, para o Messias, no caso, né, que o Messias veio e eles não entregaram e não creram até hoje, não estão crendo. Né? Tanto que, o que vai acontecer daí? Me pergunta, mas depois eu falo sobre esse assunto. Espera lá, senão vou misturar aqui, irmão, me perdoe. Então tá. Então, vamos lá, se possível, os próprios eleitos. Parei aqui, né? Vede que vós tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis aqui no deserto, não saiais, ou no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão a bruta. Onde que você acha que pode caber esse texto aqui, irmãos? Você que é esperto na Bíblia, que é conhecimento da Bíblia, o que Jesus quis dizer isso aí? Tem duas maneiras, irmãos. Tem duas hipóteses aqui. A guerra demagoga, por exemplo, né, que Deus vai derrotar todos o exército, que Deus vai trazer contra Israel. Mas eles não vão poder fazer muita coisa, entendeu? Vai ter uma tribulação lá para eles, como nós lemos aqui no início, certo? Nós lemos aqui no início. Né? Então, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por quê? Porque vai ser lá. A grande tribulação vai começar por ali. Porque Jesus manda fugir para os montes. Entendeu? Então, isso aí está escrito, irmão. Não tem como mudar. Ninguém vai mudar na história do que Deus escreveu. Entende? Ninguém. Entende? É impossível que alguém mude. Então está lá em Israel. Eu estou lendo só, esse vídeo é só para Mateus. Depois nós vamos ler o Lucas, o Marcos e daí o Lucas. Também é a mesma coisa. Nós vamos ver aí. Tem outras maneiras de falar um pouco lá, mas o conteúdo é o mesmo, o sentido é o mesmo. Tá? Então tá bom. Então nós vimos aqui a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, ajuntarão os abutres. Por quê? Porque vai ter morte lá. Tanto que eles vão levar no Vale de Megido, Armagedon, o Vale de Josafá é o mesmo vale. Né? Um é hebraico, o outro é em grego, mas é a mesma coisa. O local é o mesmo que vai ter. Entende? Lógico que eles vão entrar em Israel e Jerusalém também, porque está escrito aqui. Está no texto aqui. Ó. Aqueles que estiverem na Judéia, fugem para os montes. Então, porque alguma coisa vai acontecer lá com eles, entende? Porque Deus está mandando fugir, senão Deus não mandava fugir. Entendeu? Aí o que acontece? Agora vamos lá. Agora sim, depois da grande tribulação, que está escrito na Bíblia, agora sim, a vinda do Filho do Homem. Agora veja bem o que está escrito aqui. Logo, em seguida, a grande tribulação daqueles dias, aí vai começar os fenômenos a nível mundial. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados, entende? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui está falando o sinal do Filho do Homem, tá? O sinal do Filho do Homem. Não está falando o Filho do Homem. Aqui ele diz o sinal do Filho do Homem. Todos, e provavelmente ele vai aparecer, certamente, né? Todos
os povos da terra se lamentarão. Agora sim, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os anjos. Agora vai ter o arrebatamento. Entendeu? Agora vem o arrebatamento. Primeiro nós vamos ver no céu, né? Os salvos lá, vai ver o sinal do Filho do Homem, né, de Jesus lá no céu. Depois que nós vemos isso, aí vai acontecer o arrebatamento, porque ele falou assim, ó, depois de tudo, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora, presta atenção no texto, irmão, tem que prestar atenção. Agora, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Agora está falando do planeta todo, entendeu? Agora está falando do planeta todo. Você veja bem a ordem: tribulação, a vinda do Filho do Homem e depois o arrebatamento. Não tem outro arrebatamento, não tem outro lugar que o próprio Senhor Jesus defina tão bem como vai ser as três etapas: grande tribulação, e onde que vai ser a vinda do Filho do Homem, quem vão ver? Todos. E aqui diz o arrebatamento, daí por último o arrebatamento, entendeu? Então, por último de tudo, os eventos vai ter o arrebatamento. Entendeu? Observai bem, irmão. Por favor, leiam isso aí, releiam. Assisto de novo aqui a minha leitura. Eu não vou deixar compridar para não ficar muito longo o vídeo. Entendeu? Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu estou falando aqui. Eu vou falar de Lucas e Marcos. Ou Marcos e Lucas, né? Lucas e Marcos, provavelmente. Eu vou falar que vai ser a mesma coisa. Entendeu? Deus não faz confusão. Deus fala tudo certinho. Entendeu? Aqui embaixo ele vai começar a falar sobre a vigilância, né, que todo mundo comete erro. Aí o que Jesus fala aqui? Vou falar só um versículo aqui, um ou dois versículos, um versículo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então tem não sei se é Marcos ou Lucas, que fala a figueira e as árvores, né, e outras árvores também. Ele usou figueira, porque a figueira é um vegetal. E todo vegetal é igual, ele tem o mesmo processo. Quando chega aqui na minha cidade, aqui eu moro no interior do Paraná, quando chega na minha cidade é época de verão, que é lugar no mundo inteiro, quando chega a época de inverno, né, caem as folhas, caem todas as folhas, secam as plantas, né, caem as folhas, mas quando chega no verão, está chegando para chegar o verão, começa a brotar os galhos. Quando a gente poda, por exemplo, no inverno, quando começa a aproximar o verão, depois da poda, lá no inverno, aí o que acontece? Começa a florescer as folhas para gerar galho novos e folhas novas para produzir fruto, certo? Certo? Então é isso que Jesus quis falar. O que ele quis falar? Para observar, agora o que é para observar? Tanto a figueira como a árvore, como qualquer vegetal. Porque está em outros, nos outros livros, tá, no outro livro, num dos três livros, tá árvores também. Não é só figueira, que a gente turma fala que é figueira de Israel. Não tem nada com Israel isso aí, irmão. Isso aí os estudiosos não prestaram atenção no que leram, só isso. Entende? Porque certamente Jesus comparou a figueira em algum lugar com Israel, eles acham que mas aqui nesse caso não tem nada a ver. No caso da profecia aqui, nada a ver com Israel. Ele fala aqui, ó, aprendei pois a palavra da figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Que toda a árvore faz isso, faz o mesmo papel da figueira. Não tem nada a ver com Israel. Aí o que ele fala? Sabeis que está próximo ao verão. Certo? Não sabeis que está próximo ao verão? Então, assim como está próximo ao verão, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, que coisa? Todas essas coisas que aconteceu aqui. Sabeis que está próximo às portas. Ou seja, quando começar a ver a tribulação lá em Israel e acontecer essas coisas aqui, aí o que acontece? Lá a guerra de Magog, essa coisa toda, que é a mesma coisa aqui, e outra coisa, a guerra de Magog, eu já fiz vários vídeos de Magog aí, e eu vou ter que fazer mais de novo, repetir, para melhorar a minha explicação. Então,
quando acontecer essas coisas que está dizendo aqui, não tem nada a ver com Israel. Tem que ver com Israel, porque Israel vai ter a grande tribulação, entendeu? Aí sim. Então, quando acontecer estas coisas, mas não é se referindo só a Israel, coisas que vai acontecer também no mundo, mas principalmente em Israel, porque a grande tribulação vai estar lá. Então, quando acontecer essas coisas que estão acontecendo em Israel, entendeu? Aí, que é as coisas aqui, né? Quando vires essas que estavam lá. Ó, quando vires todas essas coisas, que é todas, tudo isso aqui, ó, né? A grande tribulação lá de Israel, e todos os acontecimentos aqui em cima, então, sabei que está próximo às portas. Então, o que é no meu entendimento, o que é o meu entendimento? É que a guerra do Armagedon, quando se reuniu o povo lá contra Israel, então é ali que começa a acontecer todas essas coisas aí, que é a grande tribulação de Israel lá, que eles vão cercar Israel, e Deus vai permitir que entre um pouco lá, porque aí eu chorei esses dias, por que Deus vai fazer isso com Israel? Aí eu fui ler em Jeremias, fui ler em Ezequiel e outros lugares, aí eu vi que Deus está irado com Israel, porque Deus mandou os enviados deles lá pregar a palavra de Deus durante séculos e séculos, e eles maltratavam os cristãos. Então, maltratavam seus filhos, seus enviados, entende? Então, é por conta disso, entende? Que eles não quiseram receber a palavra do Senhor, não quiseram receber a salvação. Então, Deus vai permitir, pelo menos o que a Bíblia diz. Eu já achei esses versículos, não lembro do que está, porque eu esqueci de anotar, fiquei emocionado, estava chorando muito. Então, de repente, eu vi só porque eu estava emocionado e chorando, né? Que eu queria saber por que Deus iria castigar Israel, o povo lá. Aí, né? Não tem cabimento, né? Na minha opinião, não tinha cabimento. Mas daí eu fui ver. E depois do que eu vi ainda na palavra, ainda apareceu agora na internet, nos últimos dias, apareceu as pessoas espancando lá as irmãs, os irmãos que estão pregando o evangelho, cuspindo no rosto deles, tomando a Bíblia e jogando fora, maltratando. Então, e Deus fala isso na palavra. O tempo todo eu mandei meu servo pregar a palavra para vocês, para me receber como Senhor, as coisas assim. Está mais ou menos assim, sabe? Para que vocês venham até mim, e vocês não vieram. Portanto, agora, está aí a grande tribulação para eles. Esse é o meu entendimento, irmão. Peço que o irmão leia, assista várias vezes aí para ver o que eu falo. Eu sou meio complicado para falar, mas eu tento explicar o máximo que eu posso, dentro do que eu vejo, que está escrito literalmente. Eu não interpreto a Bíblia, já vou dizer para os irmãos, eu não interpreto a Bíblia, nunca interpretei uma palavra e uma letra da Bíblia. Eu leio a Bíblia do jeito que ela está escrita. Entende por quê? Porque eu entendo que a Bíblia é a história do futuro. Entendeu? Se a Bíblia é a história do futuro, todas as profecias que Deus falou lá, a maioria delas aconteceram literalmente e vem acontecendo até o dia de hoje, então daqui para frente vai acontecer literalmente também. Entende? Então eu vejo a palavra de Deus assim, como uma história do futuro. E a história não pode enganar, a Bíblia de Deus não pode ser falsa, falar uma coisa e acontecer outra. Entende? Tem que acontecer o que está escrito. Entendeu? A única coisa que muda, às vezes é usado nações como símbolos, povos como símbolos, com um nome diferente, pouca coisa, mas dá para entender. Dá para entender perfeitamente que a história, que a Bíblia é a história do futuro. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês que assistiu, se assistiu até o fim. Eu agradeço pela paciência, né, de me ouvir. Eu sou meio brusco para falar, mas é assim que eu tenho que falar, irmão. Entende? Eu fico assim, como diz assim, eu fico alvoroçado. Não sei como é que diz a palavra, né? Eu fico extasiado para falar sobre esse negócio e tentar explicar, e às vezes nem tenho a palavra certa para explicar, mas nós fizemos a leitura junto aí, espero que você conseguiu entender isso aí, né? Se não leu, se não conseguiu entender, volta para trás e leia junto comigo, eu faço a leitura aí desde no início, né? E você vai entender, e já se prepare para assistir o próximo. E se gostou do que eu estou falando aqui, se achou que o meu conteúdo, apesar da brutalidade, do tom que eu falo, se gostou do conteúdo, entende? Do conteúdo, do que eu estou transmitindo aqui através da palavra de Deus, né? Que é a palavra que é verdade, eu estou mostrando a palavra, que está escrito, nada além do que está escrito. E aí, então, você compartilha com as pessoas, para que possa abençoar outras pessoas também, e também fazer com que as pessoas
volte para o meu canal, porque o canal ficou uns 4, 5 anos aí parado, sem eu fazer vídeo, e fiz alguns poucos aí na época do Covid, não foi bem recebido, apesar de eu falar também a verdade, e contar a história real, também dentro da política do Covid, as pessoas não entenderam, acho que não se interessaram, também não tem por que também se interessar, analisando bem, né? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, provavelmente vai ser o Lucas, e nós vamos falar sobre o Lucas, que vai ser parecido com isso aqui, e está assinalado e marcado do jeito que está aqui também, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo, até lá, se Deus quiser, para todos vocês, que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Amém.